Olá pessoal, hoje a gente vai comentar um pouco sobre a produção de um curta-metragem que a gente está fazendo chamado Best Friends Forever. Vamos trazer algumas imagens de bastidores, desafios, então espero que você goste. Eu sou o Silvano, diretor e roteirista do projeto. E a primeira coisa que eu queria falar sobre esse projeto é que ele foi separado em duas diárias, né, pra gente gravar. Em uma a gente focou nas partes mais rápidas, as cenas ali de complemento, cenas de inserção de objetos, cenas que envolvem ônibus, mudança de locação. E na segunda diária a gente pegou a locação principal, que é o quarto onde o filme se passa, né, 90% do filme se passa num quarto. Então na segunda diária a gente pegou os atores ali e ficou o dia inteiro só nela, né? Essa decisão foi uma decisão por parte da direção, porque a parte mais importante do filme é o diálogo ali entre os atores, entre toda essa dinâmica, né? Então a gente separou um dia só pra isso, porque os atores também podem se perder, às vezes a gente tem essa mudança, fica entrando e saindo do personagem em todo momento, então a gente perde um pouco o tom do filme na hora de montar. Eu não sei se vocês sabem, mas um filme ele é gravado fora da ordem cronológica, né? A gente respeita primeiro a ordem ali de montagem, de locação. Então, se tem uma cena que é a primeira cena do filme e a última cena do filme em uma locação, a gente grava essas cenas primeiro, depois a gente grava ali aquela meiota ali do filme, né? Então, para quem não está familiarizado ainda muito com o audiovisual, é assim que a gente faz, por isso que para os atores é muito importante manter o tom e, pelo ponto de vista do diretor também, é importante ele saber manter esse tom o tempo todo, porque senão, quando a gente montar o filme de fato em ordem cronológica, o ator às vezes está alto, está baixo, está alegre, está ofegante, e aí isso vai ferrar a continuidade do filme. Então é muito importante que, obviamente, tem que ter um continuista, né? Nessa produção, infelizmente, a gente não teve uma pessoa para essa função, por isso que até a organização das cenas foi feita já pensando no menor número de alterações possíveis, assim. Então, todas as cenas que envolviam bagunçar o quarto, mover elementos de lugar, a gente deixou meio junto para que não perdesse a continuidade ali, né, por conta da falta desse profissional. Outra coisa também que é interessante ressaltar é que nessa primeira diária a gente teve muita troca de locação. Então a gente gravou num quarto, sala, cozinha, depois gravou num café e depois gravou num ponto de ônibus. E esse ponto de ônibus precisava ser à noite. Então a gente teve que ficar mudando muito de locação o dia inteiro, e tudo isso a tempo da gente pegar o ônibus que a empresa tinha reservado ali pra gente, né? A empresa reservou o ônibus por 2 horas, então foi bem intenso assim, quando foi chegando a hora do ônibus e tinha algumas coisas ainda atrasadas, a gente tem que dar aquela acelerada, tem que dar aquele gás, né, pra não poder perder, porque era um ônibus de linha, né, falando sobre o ônibus agora, era um ônibus de linha que a empresa separou um motorista específico pra gente por 2 horas, então o ônibus não ia estar recebendo pessoas da rua, nem nada, a gente separou específico para produção, mas só naquele tempo ali. Se a gente não conseguisse gravar todas as cenas naquele tempo, tchau e beijos, a empresa não quer nem saber, né? Porque o ônibus parado, o motorista parado, não pode ficar aos caprichos da produção. Então a parte de organização, principalmente de produção, teve que ser bem ferrenha com questões de horário, questões de transporte para estar todo mundo lá no terminal de ônibus certinho no horário. Nossa sorte é que o motorista do ônibus que a gente pegou foi muito gente boa mesmo. Eu gosto de gravar assim, né, dando uma de Cloizal aqui, mas eu gosto de gravar com pessoas que não são atores porque são animados, assim, tipo o motorista, imagina, o motorista todo dia ele dirige, não acontece nada de diferente, assim, né, na diária dele. E aí um dia que tem uma gravação, um negócio diferente, a galera geralmente fica bem interessada, assim, principalmente a galera que trabalha nos locais que a gente vai gravar, tem muito interesse por parte deles. Eles, pergunta que câmera que é, pergunta como que o ator, como que trabalha o ator. Então, tipo, acaba sendo um ambiente bem legal ali. A galera gosta. E a gente aproxima também, né, os bastidores do cinema da galera comum, que às vezes não faz ideia de como que é produzir um filme. Então isso foi bem interessante. Inclusive o motorista do ônibus aí, um abração, foi bem gente fina com a gente. Sempre ajudou ali, orientou, pegou os melhores pontos da iluminação e tal. Ficou bem bacana mesmo. Foi bem proveitoso essa parte. Outra coisa interessante também que dá para pontuar aqui sobre a locação foi a questão do café. A gente gravou numa cafeteria e a cafeteria não pôde parar pra gente, né? Então continuou atendendo clientes, continuou passando a garçonete para cima e para baixo carregando os pedidos.
e isso trouxe até uma realidade mais pro filme, né? O personagem tava lá e a cafeteria continuou funcionando. Diferente do ônibus, né? Com o ônibus a gente teve que trazer os nossos figurantes ali, que teve até pessoal da equipe e tudo mais. Mas na cafeteria foi uma dinâmica bem diferente, e aí isso traz um outro nível de complexidade também. Porque com pessoas ali, a pessoa só tá, tipo, sentada lá e conversando. Então você não pode pedir para ela fazer silêncio, ficar quieta, não pode pedir para ela trocar de lugar. Então a produção tem que se adaptar ao local, e o diretor, no meio de todo esse caos, essa bagunça, tem que manter os atores no prumo ainda do personagem, e o pessoal apressando, que hora que vai, aí chega cliente, as mesas estão ocupadas com equipamentos, então adiciona um nível a mais de complexidade, mas que a gente conseguiu contornar muito bem. O pessoal da cafeteria foi bem solícito também ali nos espaços, no lugar, a gente tentou atrapalhar o mínimo possível, e deu tudo certo, assim. Então eu acho que em locações em que a gente não tem esse controle total, eu acho que a equipe audiovisual ela tem que ser mais respeitosa nesse sentido, tem que manter mais o respeito, as pessoas estão ali trabalhando, estão ali se divertindo, a gente também está trabalhando, mas a gente que está invadindo o espaço deles, né? Então, essa questão aí, quem vier a fazer, né, produções audiovisuais, tem que estar um pouco ligado nisso. Na casa, a gente precisou do quarto, da sala e da cozinha, e nessa primeira diária a gente filmou todas as cenas na cozinha e na sala, né? O quarto ficou para a segunda diária. Não teve muitos desafios, porque a gente estava pensando em fazer uma casa bem de mãe, bem aconchegante, e a gente acabou usando mesmo o próprio espaço ali da locação, que já estava bem arrumadinho ali para resolver nossa questão. A única questão é que, tipo, é uma casa de uma pessoa, né? Então, obviamente, também a gente tem que respeitar o espaço, sempre pedir licença ali para mudar as coisas de lugar, é importante voltar sempre no lugar também. Essa questão aí, a direção de arte foi muito, muito competente também nesse sentido. Na cozinha, teve um desafio à parte, porque eu queria, né, uma luz muito específica para colocar na cozinha, porque é uma cena onde tem uma galinha, e a mãe do personagem, ela tá ali na figura de algoz ali, né, se ela vai sacrificar ou não a galinha para comer, né, matar ou não a galinha para comer. E aí eu queria uma luz que fosse meio de chefão de jogo, assim, tipo uma sombra e uma luz batendo atrás dela, fazendo a silhueta. Então foi um pouquinho desafiador fazer isso, a gente teve que simular vários cenários ali, mas a equipe de fotografia também foi bem competente nesse sentido. E o resultado ficou muito bonito. Para mim, uma das cenas mais bonitas do filme é essa cena da cozinha. Então eu acho que valeu a pena a gente despender um tempo a mais ali nela para conseguir fazer. E nessa primeira diária a gente tinha muito tempo para fazer as cenas. A gente tinha cerca de meia hora, 40 minutos para cada cena. Então deu tempo de se esforçar bastante para fazer. O que já não aconteceu na segunda diária. Na segunda diária a gente tinha entre 10 minutos e 20 minutos para cada cena. E isso é muito complicado porque envolve montagem de equipamento, passar o texto com os atores, falar, levando em consideração que eles não vão errar a fala, então aí não precisa regravar. Então, na segunda diária acabou atrasando bastante. A gente estava planejado para terminar às 6 e terminou às 8h30. Foram 2 horas e meia ali de atraso. Mas foi tudo ali correndo muito bem, tudo certinho. O resultado ficou bacana também das imagens do quarto. Precisamos acelerar algumas coisas ali, mas não houve necessidade de cortar nenhuma cena, que isso é o terror para qualquer produção audiovisual, é na hora que você vê que não vai dar tempo de fazer tudo, tem que começar a cortar cenas, né? E aí isso compromete a narrativa. Então teve um atrasinho de 2 horas, mas não teve nenhuma cena cortada, então não comprometeu o resultado final. Isso é muito importante a gente ficar ligado também. Pessoal, é mais ou menos assim que funciona um filme, a produção de um filme. Espero que vocês tenham gostado de um pouco dessa explicação também. Futuramente eu vou trazer aqui no canal outras explicações desse filme também. Eu quero dissecar a primeira cena do filme, que é a cena de abertura, que eu acho que ela dá muito o tom de toda a produção. Também quero trazer um pouco de como foi o trabalho específico com os atores, ensaios e tudo mais. E também falar um pouco sobre inspiração, né, da onde a ideia veio, de como que tudo isso nasceu, porque eu acho que é interessante, pode inspirar vocês aí também. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva aí no canal, a gente vai publicar todas as questões de bastidores e também, né, trailers e divulgações do filme. Deixa o like aí também, porque a gente está começando o canal agora, então é muito importante esse engajamento inicial. Abraço, até o próximo.